minutos, nós vamos para Brasília falar das manifestações com o Bruno Pinheiro, chamado ao vivo do Repórter Pan. Bruno. William, a gente continua acompanhando então essa movimentação aqui no entorno da capital federal. Vários veículos continuam chegando nesse acampamento na frente do Exército. Aqui no Palácio da Alvorada até houve uma certa movimentação de vários apoiadores que estão vindo de outras cidades, outros estados. Antes de chegarem lá no local da concentração, eles acabam visitando essa região aqui, por mais que haja uma restrição e não tem nem mesmo uma expectativa de conversar com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente já falou diversas vezes qual é o real motivo dessa manifestação, não só aqui como no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Santa Catarina, no estado de Mato Grosso, não aceitando o resultado após as eleições que hoje completam 8 dias, após o final de semana, quando Lula acabou sendo eleito. E aí eu acompanhava uma repercussão do atual governador reeleito, governador Mauro Mendes, do estado de Mato Grosso, que ele diz que os manifestantes que estão utilizando as rodovias, os espaços dentro do estado, estão agindo como adolescentes. Essa foi a fala do governador do estado de Mato Grosso, não aceitando, não concordando com esse tipo de manifestação quando não aceitam o resultado das eleições. Conversei agora mesmo com outros nomes do Congresso Nacional que me diziam que essas manifestações é o mesmo formato de ir a um jogo de futebol, após o resultado não aceitar o jogo e achar que é direito de intervir no resultado e não aceitar o resultado que é divulgado. E ainda assim, essas manifestações continuam ganhando muita força em várias cidades. Agora já atinge a região sul do estado de Mato Grosso, que é uma espécie ali, William, de um entroncamento, na verdade, que atinge a região já seguindo o estado de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e acaba dificultando esse acesso. Lá continua da mesma forma, na frente do Exército, aqui, assim como acontece aqui na capital federal. Estão querendo a intervenção federal e chegam a repetir diversas vezes no veículo, no caminhão de som, que as pessoas não sintam vergonha, não se sintam envergonhadas e estarem fazendo a defesa do que é certo. O certo seria, então, essa intervenção, segundo os manifestantes que estão ocupando esses espaços. Chegou aqui também na capital federal e lá no estado de Mato Grosso, William, aconteceu o quê? Houve uma chamada nas redes sociais para que as pessoas levassem alimentação, para tentar ajudar e para que fosse uma resistência, para que ficasse por muito tempo. Acontece que, segundo os relatos que já estão nas redes sociais, conversei com um nome, inclusive, que me afirmou que levaram vários alimentos com uma espécie de alguma coisa que fosse complicar a saúde, até mesmo uma espécie de veneno, para tentar envenenar alguns que estavam nesse local de concentração. Então, existe inclusive um outro receio agora, quando eles recebem um tipo de alimentação, para que, achando que é uma ajuda, acaba sendo alguma pessoa infiltrada, segundo eles, da oposição, tentando atingir de uma forma aí, levando essa alimentação que já está contaminada e que não tem como ser consumida. A gente continua acompanhando, como eu disse anteriormente, hoje, durante o dia, os veículos que estão nessa região do estado de Mato Grosso estarão a caminho aqui da capital federal. São cerca de 500 caminhões que a expectativa é que cheguem durante até a segunda-feira, na parte da manhã, quando essa movimentação vai ganhar ainda mais força. E isso acaba sendo endossado nas redes sociais para chamar, para tentar ganhar força de fato. Só para finalizar, a esplanada dos ministérios não tem nenhum tipo de manifestação. Os veículos, os manifestantes que entram aqui na capital federal, eles são orientados a seguirem lá no setor urbano militar, onde de fato existe essa concentração. Até agora, através da Polícia Militar, não houve nenhuma ocorrência, nenhum registro, de fato segue organizado, e uma concentração que já vai aumentando e vão ficar durante a noite de hoje até amanhã, na segunda-feira, William. As manifestações estão acontecendo em frente às regiões, os comandos militares. Nós temos, as regiões militares são, na verdade, 12. E os comandos nós temos 8. Aí em Brasília, onde nós temos imagens de Brasília, aqui em São Paulo, é o Comando Militar Sudeste,
que é responsável pela 2ª Região Militar, é a jurisdição dele. Aí em Brasília é o Comando Militar do Planalto, é a 11ª Região Militar onde acontece a manifestação, Bruno, é isso? Exatamente, é uma espécie de um general, né? É a área, a estrutura, a sede de fato. E lá não conta somente com o Exército, reúne as Forças Armadas, também outras forças de segurança, porque é uma concentração muito ampla. É uma rua que é muito larga, William, uma rua muito larga, muito longa também, que fica ao lado do eixo monumental, e é justamente lá que existe esta concentração. Um lugar com diversas árvores, inclusive as pessoas que estão vindo de fora, uma espécie de um acampamento, porque eles ficam durante o dia e a noite, mesmo com a chuva. Essa é uma época do ano que aqui chove muito, né? Um lugar que é muito aberto, acaba que à noite é muito gelado, que seria uma dificuldade, um desafio, e nem mesmo assim as pessoas estão recuando, elas insistem em continuar lá. Só para a gente registrar aqui, nesse momento, aqui ao lado, à minha esquerda, são vários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que chegam visitando para tirar fotos aqui. Os veículos é muito normal, né? Acabam entrando e saindo, até porque é uma residência oficial do atual presidente, e eles continuam aqui. Hoje, na parte da manhã, o general Heleno esteve aqui e eles estavam acreditando, né? Os apoiadores acreditam que Jair Bolsonaro, mesmo em silêncio, é um recado que ele de fato vai tomar uma decisão nos próximos dias, que amanhã haverá um relatório. Isso é a versão dos apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando eles assistem à saída do general Heleno, general Augusto Heleno, aqui da residência oficial, eles já tiveram como um sinal que de fato estava havendo uma reunião aqui, uma articulação. Esse é o entendimento dos apoiadores, e começam a circular essa ideia de que de fato o silêncio de Jair Bolsonaro não é um silêncio aceitando a derrota, é um silêncio de quem está arquitetando alguma coisa ao longo da semana até o final do mês de novembro. E aí a gente relembra, né, que Jair Bolsonaro acabou utilizando as redes sociais, fez um vídeo dizendo que estava chateado, assim como os apoiadores, que o resultado não era o que ele esperava de fato. Enfim, esse vídeo chegou nas redes sociais e os apoiadores não entenderam como uma ordem que fosse a liberação das rodovias. Eles continuaram, só liberaram, mas as margens, né? Eles continuam ainda com essas manifestações, acreditando que haverá um resultado sobre as urnas eletrônicas. A gente vai seguir acompanhando e, de fato, ver o que vai acontecer nas próximas horas diante dessa manifestação que acaba aumentando e muito. Lembrando que vários empresários reforçaram, endossaram uma campanha de que amanhã não haverá expediente, que eles vão acompanhar essas manifestações em diversos estados e em várias cidades da federação, William. Então, essa faixa que nós mostramos agora aqui na Jovem Pan News, SOS FFAA, essa sigla não existe, mas eles fazem referência às Forças Armadas. O que nós temos hoje são 12 regiões militares. Os comandos militares, eles são divididos em 8 nas suas administrações, né? São vários grandes comandos, unidades, subunidades, mas nesses comandos militares, como nós temos esse aqui, ó, que aparece na imagem, que é aqui de São Paulo, onde os manifestantes estão pedindo, né, o apoio das Forças Armadas, é o Comando Militar do Sudeste, 2ª Região Militar, que fica em São Paulo. Em Manaus, você tem o Comando Militar da Amazônia, que é a 12ª Região. O Comando Militar do Norte fica em Belém, do Pará, é a 8ª Região Militar. O Comando Militar do Nordeste, Recife, a 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militar. Comando Militar do Oeste, em Campo Grande, é a 9ª Região Militar. Comando Militar do Planalto, fica onde está o Bruno, em Brasília, 11ª Região Militar. Comando Militar do Leste, fica no Rio de Janeiro, lá na Presidente Vargas, onde os manifestantes estão concentrados. Nós estamos com a equipe lá, com o Matheus Coelzer, é a 1ª e a 4ª Regiões Militares. Comando Militar do Sudeste, São Paulo, e o Comando Militar Sul, que fica em Porto Alegre, responsável pela 3ª e 5ª Regiões Militares. Miguel Daúde. Bom, William, realmente o Brasil, nesse momento, está indignado, né, se manifestando a respeito da eleição, vamos ser bem claros, né, do candidato, agora futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Eu tenho, William, recebido inúmeras mensagens. As pessoas estão preocupadas e muitos deles dizem o seguinte: olha, gente, a Jovem Pan foi censurada. Muitas pessoas, pessoas que falam, deputados, blogueiros, foram censurados por críticas. Então, esse momento é um momento de que a Jovem Pan tem sim que mostrar, né, o que está acontecendo, que eu acho que isso é importante. Essas pessoas contam, né, com eu não diria apoio ao que eles pretendem, mas mostrando esse movimento para retratar a sua indignação, essa indignação que está acontecendo, por uma série de razões que ao longo do tempo vieram sendo detectadas, né? Você tinha aí interferências dos judiciários em determinados pontos ou não, e isso para a maioria, né, da população não ficou claro, né, qual era o objetivo. E hoje essas pessoas que estão na rua, elas acreditam que tudo isso foi para facilitar a eleição do candidato Lula. Aí, essa indignação. Então, acho que isso fica muito bem claro para as pessoas. O meu posicionamento, eu continuo firme nele. Eu acho que a manifestação retrata uma indignação dessas pessoas em relação ao que ocorreu no Brasil, que levou à eleição do candidato Lula. Mas o correto, dentro de um princípio democrático, é você ter uma saída para isso, uma saída também democrática. Então, eu deixo bem claro que eu não sou contra a manifestação. Eu acho que tem que ser mostrado mesmo. Se alguém acha que entendeu que não devia ser mostrado, não, eu acho que tem que ser mostrado mesmo, e já disse, até me emociono. Agora, o que não pode é nós não encontrarmos um mecanismo diplomático para resolver essa situação. Vou repetir, gente, encontrar um mecanismo diplomático para resolver essa situação. Então, portanto, eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro deve vir a público e se manifestar, principalmente o governo Bolsonaro. Ele tem que dizer, olha, gente, continua porque eu tenho essa alternativa, ou não continua porque eu não tenho essa alternativa. Porque o que não pode, depois de tudo isso, não acontecer nada. Entendeu, William? Eu acho que é isso que é a questão. A razão é essa. Tem que ter um esclarecimento, ou o próprio judiciário. O que não pode é nós estarmos com essa movimentação ganhando corpo, que isso é maravilhoso, e depois tudo acaba como começou. É nesse ponto, gente, que nós temos que ser pragmáticos, temos que ser inteligentes, sempre respeitando, se não é porque não respeitaram, segundo o entendimento de muitos, a nossa Constituição, com decisões que acabaram levando a entendimentos turvos, que nós vamos, neste momento, não exigir uma solução, uma solução legal, constitucional, para isso que está ocorrendo. É exatamente isso. Eu acho que nós somos bastante inteligentes, né? E coerentes, perdão, melhor dizendo, bastante coerente para resolver, porque não adianta você chega num momento de pressão, e qual é a solução? Não, alguém vai resolver. Não, gente, não é alguém que vai resolver, nós temos que resolver isso logo. Isso não pode continuar, né, dessa forma. Então, mas os políticos estão com medo, né? O fato é esse, os políticos estão com medo das decisões judiciais. Ninguém quer aparecer na frente das câmeras e assumir uma postura, ou vir a negociar alguma coisa. O que nós estamos vendo nessas manifestações é a ausência dos parlamentares que foram eleitos. Exatamente, William. Você não vê uma manifestação. As pessoas estão com medo? Você pega lá o Congresso, o que o Congresso está fazendo, gente? Está fazendo acordo com o Lula para dar o que ele precisa, né? Então, onde está a coerência disso tudo? Nós temos um sistema judiciário que a gente sabe qual é o posicionamento, né? Tanto que as pessoas estão se retraindo, ninguém quer pôr a cara para bater, ninguém quer mostrar. Agora, por quê? Porque tudo que está ocorrendo, segundo o entendimento judiciário, é inconstitucional. Atenção, tem um chamado de Brasília. Atenção, Rede Jovem Pan, são 5 horas e 32 minutos.
Bruno Pinheiro me chama a Brasília, atualizando a informação das manifestações no Distrito Federal. Pois não, Bruno? William, uma atualização então, porque eu disse anteriormente que estavam servindo almoço, jantares, café da manhã, essas refeições, e aí eles começam a chegar na segunda semana, porque ficaram a semana inteira aqui na capital federal, na frente do Exército, e aí há essa orientação que começa a ser repassada. Agora é o seguinte, que esse não é um comportamento de um combatente, de quem está numa guerra, de ficar fazendo churrasco, refeições nesses ambientes, para que seja retirado esse tipo de comportamento, de fazer um churrasco, um almoço, esse ajuntamento, porque a ideia é ser um combatente, de fato estar apto ali para que possa ajudar as Forças Armadas e para que possa haver um entendimento do Exército e das Forças Armadas e que as pessoas que estão na frente desse local, dessa área militar, estão aptas a ajudarem a qualquer tipo de decisão que for tomada através das Forças Armadas. Então, é isso que eles estão acreditando e esse é o novo recado, agora a informação, para que não haja esse tipo de comportamento de jantares, de almoço, de churrasco, para que haja um comportamento de um combatente de fato em busca de uma resposta que é não aceitar esse resultado sobre as eleições do último final de semana. William. Bruno, isso é um protesto, isso não é uma comemoração. Na verdade, as pessoas foram para a rua para protestar. Essa orientação que chegou agora para Brasília, o nosso repórter, o João, passou hoje de manhã para a gente aqui na Jovem Pan News, porque é o seguinte, ontem as pessoas estavam tomando cerveja num tom como se fosse uma comemoração. Foram para lá e ficaram tomando cerveja, batendo papo, e aí veio uma orientação que, segundo o nosso repórter, ela surgiu do movimento dizendo, olha, está proibido o consumo de bebida alcoólica durante a manifestação aqui em São Paulo, que acontece nas proximidades do Parque do Ibirapuera, atrás da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vem um questionamento em relação ao patrocínio desse movimento. Existe uma investigação lá em Brasília, na Polícia Federal, sobre essa a disseminação de notícias falsas, de atos antidemocráticos, e esses grupos estão sendo monitorados pelas agências de inteligência, pela Polícia Federal, para saber se tem algum grupo patrocinando esse tipo de coisa. Ontem eu conversava com a Priscila Hauer, vamos direto para Mato Grosso que eu quero falar com a Priscila. Priscila, você está me ouvindo? Estou acompanhando todas as notícias aí, William. Como nós falamos ontem, é importante para a gente trazer para a audiência da Jovem Pan o que nós estamos ouvindo dos manifestantes, que a água que está sendo distribuída para os manifestantes, a alimentação, isso é fruto de doação, ou seja, as pessoas estão pagando do próprio bolso essa manifestação, é isso? É. Inclusive, chegaram a ter barracas montadas, vendendo espeto e tal, e isso eles proibiram. Aqui também há essa preocupação de não fazer com que o manifesto vire um carnaval, né? Porque o que acontece? O brasileiro é muito animado, muito festeiro, mas o que a gente vê quando vai em loco ali na região é que, primeiro que aqui na capital não tem nada de bebida. Há essa recomendação desde o início do manifesto. E também que as pessoas têm tirado do bolso. Então, a gente não vê chegar caminhões com água para ajudar, chegar comida, marmita. Uma outra questão que falaram aí foram pães que eles suspeitavam que tinham injetado seringa. Mas a gente ainda não sabe se essa notícia realmente procede, mas não ocorreu aqui na capital. Veio notícia que teria ocorrido no interior do estado. Mas, portanto, diante de tantas preocupações, a gente vê a imagem aí que era o momento onde estavam as carretas, né, aqui em Cuiabá, no Parque das Águas, antes delas dirigirem para a 13ª Brigada. A gente vê imagens aéreas aí, aqui de Cuiabá. Então, voltando a falar da alimentação, essas pessoas passaram a trazer alimentação de casa. Empresários que estão no movimento levam caixa, levam um pouco a mais, entendeu? Da sua bebida. Tem gente que tira R$10 do bolso para dar para alguém se alimentar. Pessoas que levam alimento até para os caminhoneiros que estão agora na concentração em frente à 13ª Brigada, como a gente vê aí nas imagens. Agora eles estão parados, porque ontem eles fizeram toda a movimentação, percorrendo. Eu vi uma questão de uma outra observação, que falaram do governador Mauro Mendes, que ele falou sim, que é contra essa questão de garantir o direito de ir e vir. Por isso que ele fez questão de disponibilizar a polícia militar
para garantir esse direito à passagem, e isso tem acontecido aqui em Cuiabá e em todo o estado, né? No interior do estado, é claro que a gente tem um reforço da Polícia Rodoviária, tanto a estadual quanto a federal, mas só que a partir da manhã a gente não sabe se essa ordem vai ser garantida, já que há uma previsão de paralisação geral aqui no estado, e nas BRs também, nas 5 BRs que cortam o estado e nas MTs. William, ao todo, em Mato Grosso, a gente chegou a ter 80 pontos de bloqueios. E esses 80 pontos, eu repito, foram feitos por manifestantes. Aí que veio a adesão dos caminhoneiros, a adesão dos empresários, comerciantes e agora a adesão dos indígenas. E há, sim, esse receio de colocar a cara por uma questão de medo mesmo, já que eles consideram como muito, como atos de desmando, isso que os populares falam, que consideram os atos do Tribunal Superior Eleitoral, e eles citam muito a questão do Alexandre Moraes, e por isso que há um receio de colocar a cara sim aqui. A gente percebe isso, claro, mas a gente vê populares à vontade, aderir no movimento chamado pelo WhatsApp, que estão indo às ruas. A gente não vê nenhum político nas ruas, a gente não vê sabe quando acontece durante a eleição, quando a gente tem aquela desconfiança de compra de voto, ou vê um tipo de movimentação de financiamento, como todo mundo se especula aí, a gente não vê isso acontecer aqui em Mato Grosso, não. A gente vê as pessoas aderindo à manifestação de livre, espontânea vontade mesmo, e como um ato democrático. Claro que essa questão de pergunta também fica no ar e a gente recebe a todo momento onde vai parar isso, mas ao mesmo tempo os manifestantes respondem que enquanto eles não tiverem um posicionamento, eles não vão cessarem a manifestação. E eles não falam só um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, não. Eles falam um posicionamento eles acreditam que essa manifestação pode, de alguma forma, reverter o quadro que se encontra da eleição do PT em segundo turno aqui em todo o Brasil, né? Essa preocupação da responsabilização em função de um ato como desse, o que está acontecendo? Eu não sei se aí acontece a mesma coisa. Aqui em São Paulo, quando a equipe da Jovem Pan chega, primeiro que a Jovem Pan é a única que está presente nas manifestações. Tem dito, isso é fato. Hoje, Jovem Pan é que ainda mostra o que está acontecendo. Os senhores querem saber o que está acontecendo? Pode ligar na Jovem Pan, porque a Jovem Pan está mostrando o que está acontecendo. Nós estamos indo para a manifestação. Estamos indo para o enfrentamento, exatamente. Sim, senhor. E aí tem um detalhe. Quando você chega na manifestação, alguns manifestantes falam assim, que bom, vem para cá, vamos mostrar. Aí vem um outro grupo, talvez com a preocupação de uma identificação, fala assim, não queremos imprensa aqui. É porque nós estamos espalhados pelo Brasil e estamos fazendo nosso trabalho, é o trabalho da Jovem Pan, mostrar aquilo que está acontecendo. Aí, em Cuiabá, também tem essa resistência contra o papel da imprensa para mostrar o que está acontecendo? Há uma resistência, sim, contra a imprensa, exceto a Jovem Pan. Ontem, eu acabei usando o veículo, né, da empresa, né, eu sou proprietária da empresa, além de jornalista, da afiliada aqui em Cuiabá, em Lucas do Rio Verde, e eu fui com o meu veículo, que é todo plotado, né? Então eles ovacionaram a Jovem Pan. E aí eles, ao contrário, eles chamavam a gente para filmar e para falar o que eles queriam que fosse dito. Mas as outras imprensas, as outras que tentam aproximar do movimento, eles têm uma certa restrição, sim. Acha que vão mostrar a cara de alguém, acha que vão dar nome, eles têm um medo de uma retaliação. Exceto a nós. Olha, nós vamos já para o Rio de Janeiro. Matheus Coelzer está se posicionando para trazer a atualização da movimentação no Rio de Janeiro. Lá na Presidente Vargas, tinha a previsão da saída de um grupo da Presidente Vargas em direção à Cinelândia. Nós estamos aguardando ainda a confirmação. Já está posicionado? Não? O Matheus Coelzer, está me ouvindo? Matheus, como é que está a movimentação aí no Rio de Janeiro? Olá, William. A movimentação ela segue intensa desde cedo, quando nós trazíamos as primeiras informações aqui na programação da Jovem Pan, quando nós estávamos ainda falando no headline, trazendo os detalhamentos de como estava sendo essa movimentação na Avenida Presidente Vargas, isso no centro da cidade.
Pela manhã, muitas pessoas já estavam se concentrando. Com o passar das horas, essa movimentação se intensificou bastante. Muitas pessoas falaram que não deixariam o local. Muitos deles estavam, inclusive, com barracas posicionadas em frente à praça, ali na frente também na Avenida Presidente Vargas, falando que permaneceriam até amanhã. Essa movimentação, ela vem se dando ao longo de toda a semana, e o que eles conversaram conosco hoje pela manhã seria de que eles permaneceriam nessa parte da noite, na madrugada, para que amanhã se tenha uma manifestação ainda maior. Durante todo o dia, mesmo com bastante sol, William, as pessoas que estavam fazendo essas manifestações no local estavam falando sobre a questão da legitimidade da votação, sobre o resultado das urnas. Eles que também estão pedindo pela intervenção federal. Muitas famílias, William, muitas crianças, idosos, a gente percebeu assim um clima muito tranquilo naquele momento, não houve nenhum incidente. A polícia militar reforçou o local, mas não houve nenhum registro, nenhum caso, nenhum tipo de agressão. As pessoas estavam lá justamente para fazer um manifesto ordeiro. As pessoas estavam cantando o hino nacional, rezaram o Pai Nosso. A gente viu uma comoção das pessoas naquele local, justamente fazendo também um protesto em relação à dúvida do resultado dessas eleições, e falaram que, de fato, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, não vão cessar. Há uma expectativa nessa semana que possivelmente possa haver novamente uma paralisação dos caminhoneiros, embora a gente trouxe também todas essas informações ao longo da semana aqui na programação da Jovem Pan, que a Polícia Rodoviária Federal fez essa intervenção para que muitos pontos, como na Baixada Fluminense e nas principais vias aqui do Rio de Janeiro, o trânsito pudesse ter passagem livre, que essas pessoas pudessem de fato circular. A gente sabe que muitos transtornos foram ocasionados, principalmente nas viagens no feriado de Corpus Christi, onde muitas pessoas não conseguiram sair. Foram mais de 15 mil viagens que foram interrompidas, mas o que a gente percebe agora nessas manifestações é que, de fato, as pessoas elas não estão confiantes com o que de fato aconteceu e estão querendo se posicionar, estão querendo trazer os seus valores, né? Falando sobre família, pátria e a todo momento falando sobre essa questão da intervenção federal. E desde que nós estávamos acompanhando desde cedo, e não mudou muito até o final do dia, agora que começa já a escurecer aqui no Rio de Janeiro, essas pessoas, elas prometem ficar e não falam em nada de agressão, em nada desse tipo, mas sim de permanecer lá e tentar fazer com que as autoridades possam rever, porque, segundo eles, poderia ter acontecido uma fraude nesse resultado das eleições agora para a presidência, William. Está mostrando a imagem aí do Rio de Janeiro, do Palácio Duque de Caxias, onde fica o Comando Militar do Leste. Nós temos também, não foi só na cidade do Rio de Janeiro essa manifestação não, tá? Nós temos também uma manifestação, aconteceu nesse domingo lá em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, em frente ao 32º Batalhão de Infantaria Leve, que fica em Petrópolis. Um batalhão muito importante que serviu como base de logística para a atuação das equipes nos resgates das chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro. Atenção, Priscila, isso que o Matheus... Vamos para Cuiabá. Priscila, isso que o Matheus falou é um fato. Eu não sei se está acontecendo aí também. Essa comoção, esse envolvimento emocional desse brasileiro que está pegando a sua bandeira, a sua família e vai para as ruas falar, olha, eu não concordo, quero exercer o meu direito de protestar. Existe, porque nós estamos ouvindo orações, hinos, isso acontece também aí em Cuiabá? Acontece, eles ficam de vigia, em oração, rezando, eles acreditam que realmente que essa manifestação, que aliás tem ganhado cada vez mais corpo, que ela pode sim mudar algo. As pessoas se emocionam ao receber vídeos de outras localidades, tanto aqui do interior do estado, quanto de outros locais do Brasil mesmo, né, de todo o Brasil, quando eles recebem nos grupos. Então há uma comoção, há uma entrega total desses manifestantes mesmo, acreditando que podem sim ter um resultado através dessas manifestações, e eles, assim como
como outro repórter disse, aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, as manifestações estão muito longe de cessar. Muito longe. Os manifestantes, quando a gente conversa com eles, eles falam que vão seguir até o final. Uma questão, William, que eu pontuei dos indígenas, foi porque essa preocupação de dar cara, inclusive eles meio que me escolheram aqui para mandarem todas as informações, as imagens, com esse receio que você disse aí da imprensa. E agora com os indígenas, parece que eles garantiram um pouco mais, como se eles tivessem garantido a segurança deles, já que os indígenas têm um aparato maior, né, para essa questão de acontecer uma prisão contra um indígena, né? Então, vários caciques se dirigiram aqui à capital com suas tribos, participando dessa manifestação, o que tem dado tranquilidade aos manifestantes aqui em Mato Grosso. E, William, eu te disse e vou reforçar, esses caminhões que nós estamos vendo aí na imagem, eles seguem, a previsão é de seguir amanhã cedo, a partir das 5 horas da manhã, para o Distrito Federal, né, para Brasília. E aí, Priscila, o que você estava falando sobre essa mobilização, as pessoas perguntam, né, para a audiência da Jovem Pan pergunta para a gente, mas quantos manifestantes na rua? Nós não conseguimos passar essa informação para os senhores, porque nós não temos dos órgãos oficiais. Eles não estão medindo. Exatamente. Eles não estão medindo essas manifestações. Nós tivemos aqui as manifestações, por exemplo, em Porto Alegre, que foi no centro de Porto Alegre, no Comando Militar do Nordeste, em Recife, nós tivemos em Salvador, então no Brasil inteiro. Mas, por exemplo, deixa eu acionar o Miguel Daúde, que está me chamando. Daúde. Porque é o medo de dar a cara também, viu, William? Com medo também de falar, né, de assumir, olha, 1.500.000 pessoas. E aí, Miguel Daúde, quando acontece uma manifestação aqui na Avenida Paulista, que não tem nada a ver com esse pleito, você tem ali um monitoramento e fala, olha, 500.000 pessoas, 30.000 pessoas. Dessa vez, ninguém fala sobre número de manifestantes. A gente não consegue medir isso, Daúde. Não, eu acho, William, que sim, não dá para medir, mas quando nós olhamos as pessoas, né, a quantidade, tentando calcular, é um movimento muito expressivo, né? Se nós acompanharmos a história do Brasil, momentos em que nós tivemos direta já outras manifestações que o Brasil enfrentou, nós nunca tivemos, William, uma manifestação como essa. Ela está praticamente em todo o Brasil. Então aí as pessoas não representam ali o sucesso ou não da manifestação. A gente sabe que tem muitos brasileiros que não estão nas ruas, mas que estão indignados, né? As pessoas não entendem, né? Agora há pouco conversava eu tenho recebido muita mensagem aqui, viu, Ida? A pessoa dizia, mas Daúde, não é que é o sistema democrático, é a forma como essa eleição aconteceu, a base de censuras, a base de cerceamento das pessoas de se pronunciar. Quer dizer, não é que as pessoas que estão ali estão se colocando como derrotadas. Não, as pessoas que estão ali estão se sentindo derrotada por um sistema que não deveria acontecer. Eu estou transmitindo aqui o que eu tenho ouvido e tenho discutido com as pessoas para poder aqui passar também para vocês, né? É isso. As pessoas não se conformam. Então, na realidade, não representa tanto a quantidade de pessoas, mas sim a indignação em cima de um fato, né? Em cima de um fato. E esse fato é que leva, né? Eu estou acompanhando aqui a audiência da Jovem Pan no YouTube, onde eu consigo acompanhar, está muito grande, está muito alta. Por quê? Porque as pessoas estão ávidas por essas informações. Então, muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, elas também gostariam de estar presentes nessas manifestações, né? Protestando, né? Mas isso, eu vou voltar, aquele cara chato. Eu gostaria de ver uma saída para isso. E a saída tem que ser uma saída constitucional. Então, por isso que é importante, William, que as autoridades, como você colocou, parlamentares, senadores, que estão retraídos, não querem se pronunciar, talvez evidentemente com receio, como a população também, que está se protestando, tem receio.
mas precisaríamos saber uma saída. Vamos imaginar, vamos dizer, bom, vai acontecer isso, como é que fica? Vai chamar outra eleição? Né? O presidente atual não pode continuar. Você tem que ter outros mecanismos. Essa insatisfação, juridicamente e legalmente, ela teria que ter uma saída. Né? O que não pode é nós rompermos o sistema. Né? Essa questão, essa situação institucional, se você rompe o sistema, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Então, é nesse sentido que nós precisamos que tenha alguém, né, lideranças nesse momento, né, onde os manifestantes não querem corretamente se mostrar para não serem punidos, não surge uma liderança que diga assim, olha, gente, olha essa imagem que nós estamos mostrando ou agora. Essa situação não tem saída. Então, William, eu acho que você viu essa imagem, Daúde, que nós mostramos agora? Isso para que apareça uma liderança que diga qual é o desfecho disso, porque as pessoas estão indo para a rua porque estão indignadas. Você viu essa imagem que eu mostrei? Dos caminhões nós sabemos, pelo menos 500 caminhões lá em Cuiabá. Estão posicionados já. A Priscila trouxe para a gente. Olha a imagem. A imagem da Presidente Vargas no Rio de Janeiro. O Matheus Coelzer está com a gente. Matheus Coelzer, essas são imagens da Presidente Vargas em frente ali ao Comando Militar do Leste. Fica na avenida principal, no centro do Rio de Janeiro. Você está tendo noção dessa panorâmica? Né? O Matheus conseguiu subir ali numa escada para fazer essa imagem. Olha o tamanho, a dimensão dessa manifestação. Matheus Coelzer, quando nós temos uma manifestação como essa, sempre vem um pronunciamento para dizer o número de participantes. Dessa vez, nós temos alguma informação oficial do número de participantes nesta manifestação de domingo? Não, William, nenhuma, viu? Mas chama a atenção porque são milhares de pessoas e isso não só hoje. Ao longo de toda a semana eu posso dizer que eu tenho presenciado e conversado com essas pessoas, tanto isso em Deodoro, na Vila Militar, quando nós estivemos acompanhando, e também hoje na Avenida Presidente Vargas. São milhares de pessoas e todas essas pessoas com quem eu conversei hoje desde as 8 horas da manhã, como o Daúde falou, estava ouvindo ele conversando com você agora, e de fato por parte desses manifestantes é uma sensação de impotência. É isso que eu poderia trazer na conversa com que eu tive com as pessoas que eu entrevistei hoje. E elas falam de forma tranquila, não de forma com uma certa revolta, sim, mas de uma forma tranquila, dizendo que vão permanecer nesses locais, nesses pontos, justamente para exercer o seu direito de patriota. A gente percebe que nesse momento em que a gente teve, como nos últimos anos, poucos casos como esse, como uma política tão polarizada, eles realmente vêm contestando a legalidade das eleições. Mas o que eles fazem, o que chama bastante atenção nessas manifestações e nesses protestos, é a forma como que é conduzido isso. Desde as 8 horas, quando eu estive lá e fiz essas imagens e conversei com essas pessoas, produzimos a reportagem, a gente vê uma certa tristeza também por parte dos apoiadores, das pessoas que votaram no Bolsonaro, descrentes com o resultado, obviamente, mas esperando que alguma coisa possa ser feita nesse âmbito para que essa solução, poderia haver, de certa forma, assim, uma solução no sentido de que eles acreditam fielmente que possa ter acontecido uma fraude em relação a esse processo eleitoral. E, assim, a situação, ao que a gente vem percebendo, na próxima semana, já amanhã, na segunda, terça-feira, o que tudo indica é o que eles têm falado no posicionamento, isso deve continuar sendo realizado. Não se falou se vai ser na Vila Militar, lá em Deodoro, como a gente acompanhou, se vai continuar sendo na Avenida Presidente Vargas, que você sabe muito bem também, né, William, aqui do Rio de Janeiro, é o local onde acontecem esses protestos, onde, digamos assim, seria o ponto alto ali na Cinelândia, onde essas pessoas acabam fazendo as manifestações. Mas o que a gente pode dizer e perceber hoje, pelo menos nesse domingo, foram diversos atos onde as pessoas, de forma muito tranquila, estiveram ali cantando o hino a todo tempo, fazendo orações. A gente vê assim até muitas crianças, idosos, e as pessoas com que eu falei, inclusive a gente mostrou aí na reportagem, elas querem respostas, essas pessoas querem entender o que de fato poderia
ter acontecido e, como elas falam, né, estão ali mostrando e querendo exercer o papel democrático de poder colocar a sua opinião, poder falar o que pensa e o que a gente percebe de diferentes momentos aqui no Rio de Janeiro, que a gente já presenciou também nesses momentos de campanha política, a gente pode dizer hoje, ao menos das 8 horas até o final, nenhum registro de alguma ocorrência. Matheus, a gente está acompanhando, eu vou pedir até um posicionamento melhor com você, que está um pouco de chiado na tua transmissão, muito em função da cobertura na rua. Aí a gente vai regular isso com a equipe técnica para poder trazer você de volta. Já tem um chamado aqui em São Paulo. Só um detalhe, em relação ao Rio de Janeiro, nós mostramos uma imagem aérea, para vocês terem uma ideia. Começa ali na Central do Brasil, passando pela Praça da República, vai até a Avenida Passos e hoje aquela região inteira da Presidente Vargas foi tomada por manifestantes. Em Brasília, muita gente. Em Porto Alegre, muita gente. Cuiabá, muita gente. Só que eu não consigo passar para os senhores. William, são milhares de pessoas. Concordo. Milhões? Não sei. A imagem já diz tudo para os senhores. Nós estamos recebendo vídeos do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Essa imagem desse drone que nós recebemos mostra a fila de caminhões e a Priscila já falou para a gente de uma distância de 5 quilômetros. Isso só do cavalo, né? Se você esquece a carreta, só a parte principal, são 500 caminhões posicionados ali em Cuiabá. Aqui em São Paulo, a gente está com essa manifestação e hoje foi um dia muito simbólico. A Carolina Belim está atualizando, vamos atualizar os dados aqui de São Paulo. A Belim, quando nós temos uma grande manifestação em São Paulo, nós sempre temos a divulgação, por exemplo, da Polícia Militar, das autoridades competentes, falando sobre o número de participantes. A gente tem algum número oficial? Não, nós não temos números oficiais, mas o que eu posso relatar para você, eu que venho acompanhando essas manifestações, é que talvez diferente do Rio, o termômetro aqui na capital paulista é que as manifestações diminuíram. Eles seguem concentrados ali em frente ao quartel-general do Comando Militar de Sudeste, alguns inclusive em vigília, montaram barracas ali e há pessoas manifestantes que permanecem inclusive durante a noite. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com o feriado do dia 2 de finados, os manifestantes tomaram muito mais do que ali à frente, a rua que fica entre o Comando Militar e a Lesp, que é a Assembleia Legislativa, né? Eles tomaram conta de diversas ruas no entorno aqui da Zona Sul, do Parque Ibirapuera. Muitas ruas foram bloqueadas, dificuldade numa rua muito importante, que é a Brigadeiro Luiz Antônio Faria, só que hoje, por exemplo, isso já não ocorre, não há bloqueio de ruas, é um número menor de manifestantes, tanto que o trânsito está tranquilo na Zona Sul, no entorno do Parque Ibirapuera, mas é sim mais um dia de manifestação, né? Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que questionam o resultado da eleição, eles se manifestam contra o retorno do PT ao governo, fazem críticas ao Supremo Tribunal Federal e também pedem intervenção do Exército para apurar o que eles acreditam que tenha sido uma eleição, denúncias que eles fazem, né, da condução destas eleições. É uma manifestação, percepção então de quem está acompanhando essa manifestação há algum tempo, perdeu força um pouco aqui na capital paulista, né, comparando com o dia 2, dia de finados, que foi um feriado ontem. Que sábado a gente sabe que as pessoas às vezes trabalham, né? Domingo já não, né? É um dia que as famílias ficam reunidas, enfim. Então, comparando, né, o domingo com o feriado, a gente pode dizer que enxugou um pouco esse movimento. Claro, lá no dia 2 a gente tinha uma situação ainda muito próximo da eleição. Depois nós tivemos aí a manifestação do presidente Jair Bolsonaro, tivemos a transição andando com
pessoas do governo, né, fazendo esse movimento da transição de governo já com o governo eleito. Tivemos manifestação do vice-presidente Hamilton Mourão também nas redes sociais falando sobre essas manifestações, também projetando o futuro, né, falando sobre as conquistas da eleição, que foi o Congresso muito mais centro-direita, e projetando para os próximos anos. Então, essa é a leitura que eu faço aqui em São Paulo, até porque a gente tem uma situação aqui no estado de São Paulo, que as pessoas questionam, mas aí questionam a eleição nacional, quando aqui no estado de São Paulo, quem saiu vencedor foi Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, que é apoiado foi apoiado pelo governo, pelo presidente Jair Bolsonaro, e não o candidato do PT, Fernando Haddad, né? Quem saiu vencedor nessa eleição foi um candidato que foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aqui, onde acontece a manifestação, você está vendo a imagem, Avenida Sargento Mário Cosel Filho, onde está o núcleo, né, desses manifestantes, e ali existe uma vigília, não é isso, Carolina? Até aproveitando, tem uma turma que está ali há uma semana. Você que está acompanhando as manifestações. Tem sim. Sim, como eu disse, há pessoas que montaram barracas ali e que estão em vigília e que não deixam ali essa rua, não saem dali, estão morando praticamente ali. E aí, claro, durante o dia, né, ganha um pouco mais de corpo a manifestação, não tanto quanto, de fato, no feriado, que foi um movimento muito grande, muitas famílias se manifestando, e aí sábado isso seguiu, né, com essas pessoas que permanecem ali, e durante o dia de sábado e domingo ainda outras pessoas se juntando a estes manifestantes que estão ali em vigília na frente do Comando Militar do Sudeste. William. Bom, Priscila, vamos direto para Cuiabá. Me diz uma coisa, Priscila, aí a manifestação, ela ganha força ou está estável? Ela ganha força, William. O que a gente estava falando da cara, né, da questão, ela também começa a ganhar rostos. E aí vem por parte dos indígenas também. O cacique, agora há pouco, o cacique Roni Pareci, da aldeia Uazari, se pronunciou falando o porquê da manifestação. Entre as questões, ele fala que defendendo a família, a vida, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a proteção à propriedade privada e dos demais princípios e valores. Ao todo, tem 170 indígenas aqui em Cuiabá. Então, William, a gente volta àquele tema, né? Essas pessoas que correm menos risco de ser presos são quem acabam aparecendo. Aqui em Cuiabá, foram identificados que estão as aldeias Ailiti, Pareci, Nabiquiara e Chavante Sagradouro. São as aldeias que vieram até o momento aqui, e a gente vê só crescendo cada vez mais aqui em Cuiabá. As manifestações, William, eu falo Cuiabá porque é a capital do estado, né? Mas eu recebo a todo momento imagens do interior do estado, onde há manifestações também. Então, a população, nesse domingo, foi às ruas, sim, aqui em todo o Mato Grosso. Chegou a falar ainda aqui sobre Alta Floresta, toda a parte norte do estado, não é isso? Toda a parte norte foi a que mais aderiu. Alta Floresta, que é a última ponta norte do estado, eles fizeram, quando a gente falou da questão de comoção, fizeram imagem em LED à noite, com oração, com o formato da bandeira, com o celular, na verdade, que a gente fala, né, com a imagem. Todo canto a gente vê a bandeira hasteada. Depois a gente vê um movimento bem forte em Sinop também. Sinop a gente conseguiu chegar a um número de 30 mil manifestantes para a quantidade de habitantes da cidade, uma cidade do interior do estado. Cuiabá, William, Mato Grosso é o seguinte, o Mato Grosso é uma densidade muito grande de espaço, mas não é uma grande quantidade populacional, né? Então, ela representa, sim, o que eles acreditam muito. Olha, em questão de número de pessoas, a gente pode não fazer diferença, talvez, isso eu ouvi de um manifestante ontem, se a gente for até Brasília, mas os caminhoneiros vão. Mas nós podemos fazer a diferença, sim, se a gente fortalecer o movimento e se a gente usar o maior poder que nós temos aqui, que é a questão
da agropecuária, né? Se a gente trancar as BRs que cortam todo o estado e que abastecem todo o Brasil. Então, eles têm pensado nessa questão. Sim. Mas, por enquanto, tudo de forma pacífica, viu, William? Até quando houve o pedido para o desbloqueio das BRs, houve de forma pacífica, e aí que eles vieram e que se concentraram aqui na capital do estado. Você sabe que eu tenho lido muitas mensagens dos telespectadores da PAN nas redes sociais, e eles falam muito sobre essa forma de tratar o manifestante, né? Que não são baderneiros, não são pessoas que estão ali para criar a desordem. Eles falam que estão lutando pelo direito, porque não acreditam no que vivenciaram, e estão lutando dentro dos ideais construídos. E a gente percebe, construídos pela nação, falam na democracia. Sim. E eles, Gaúde, eles distanciam o presidente Jair Bolsonaro. Só não nos chamem de bolsonaristas. Isso já ultrapassou essa etapa. Existe um descolamento... Aqui, William, Pois não, Priscila? Aqui, William, por exemplo, eles falam que é um movimento agora da democracia. Eles descolam. Miguel Daúde, esse descolamento da figura do Bolsonaro, isso é para proteger o presidente ou realmente o movimento tomou uma outra dimensão? Eu acho, William, tenho certeza, o movimento tomou uma outra dimensão. Eu conheço muito bem o estado do Mato Grosso, é um estado produtivo, e vou aqui explicar por que o estado do Mato Grosso está indignado com essa situação, né? Você sabe que a produção agropecuária no Brasil nos últimos 4 anos, ela teve um crescimento assustador, né? Os produtores investiram muito. Você pode ter certeza que essas pessoas que estão aí são produtores rurais, tem grandes, tem pequenos. Eles investiram muito, eles deram a sua vida para investir e atender a demanda chinesa. A China está consumindo muito, eles investiram muito em máquinas. Hoje uma máquina custa 2 milhões, 2 milhões e meio. Investiram em produtividade, em tecnologia, investiram de uma forma brutal, né? Agora, por que eles adoram o governo Bolsonaro? Porque foi no governo Bolsonaro que tirou da cabeça deles a espada das invasões de terras. Porque eles tinham medo de investir. Eu vou investir aqui, vou comprar uma máquina, vou investir em tecnologia, mas de repente vem aí, e quando você andava por essa 163, você via, a Priscila deve conhecer bem essa área, você tinha acampamentos de movimento sem terras nessas estradas, né? Você pega a Primavera do Leste, teve lá um caso bastante assustador, né, em relação também a invasões. Então você tinha na cabeça desses produtores uma espada, e de repente eles investiram muito. O Brasil hoje se tornou um dos maiores produtores de grãos, né, o maior exportador de carnes, e o Mato Grosso tem o maior rebanho de bovinos do Brasil. Então, quando eles percebem que na memória deles nós vamos voltar ao passado e ter aquele susto que nós tínhamos, aí eles não estão mais preocupados com o Bolsonaro também, eles estão preocupados com eles também, porque eles podem correr risco, e são bilhões de investimento, William. Por isso que o Mato Grosso está aí disposto, mas eu volto a insistir, eu acho que boa parte desses produtores me conhecem bem, né, sabe da minha história em relação a defesa que eu sempre fiz. Eu acho que nós temos que ter uma saída constitucional para isso. O que não pode é arrebentar essa corda. As reivindicações são justas, né? São justas, elas merecem sim ser ouvidas por pessoas. Eu acho que tem lideranças políticas, principalmente do Mato Grosso, que tem que vir a público, não com receio, não para atacar, mas para tentar uma saída institucional. E esse Estado, William, se parar, ele vai complicar muito a vida econômica do Brasil.
né? Por quê? Porque é um estado pujante na produção rural, tanto essas cidades que nós estávamos falando, Nova Mutum, Primavera do Leste, que estão aí, Sinop, são cidades que vivem do agronegócio, a atividade econômica do agronegócio. Então está aí, né, a razão dessa manifestação tomar corpo nessa cidade exatamente por isso. Me tira uma dúvida. A defesa dos seus interesses. Desculpa, eu me entusiasmo. Não. Sabe por que você está falando? Não, mas é um estado importante. E se parar? Você acha que vai conseguir resolver com multa? E se o estado resolver parar? Não, eu até apelo para os produtores, porque eles sabem que eles serão prejudicados se isso acontecer, né? Não pode. Você pega essa 163, tem lá 153, tem várias estradas. Depois eu até posso explicar como é que essas estradas são divididas no Brasil e como que elas foram estrategicamente... Você não acredita na possibilidade de parar? Olha, William, eu gostaria que não parasse. Não, sim, todos nós. Priscila, um essencial para o Brasil, né? Priscila, você que está acompanhando, você ouvindo o Daoud falar, você acredita na possibilidade do Estado parar ou dos caminhoneiros resolverem realmente parar? Acredito, porque tem uma questão que aconteceu aqui no início da semana. Houve um ato de invasão, o Daoud estava falando, e já aconteceu isso agora essa semana em Pontes de Lacerda. Tentaram invadir uma fazenda, claro que não foi... a priori todos desconfiaram e desconfiam ainda, porque não conseguiram de ser um movimento do MST, mas tentaram fazer essa invasão, algo que não acontecia há muito tempo aqui em Mato Grosso. Então, os agricultores, os agropecuaristas estão preocupados sim com isso, e eu acredito que a possibilidade de parar é real aqui em Mato Grosso. Bom, vamos lá. Matheus Coelzer. Aí em Mato Grosso, a Priscila pode até confirmar, porque em Mato Grosso, primeiro a população foi para a rua na segunda-feira e fechou a rodovia. Depois o caminhoneiro aderiu. E aí no Rio de Janeiro foi diferente. Os caminhoneiros pararam e a população veio depois, no dia 2. No Rio de Janeiro, eu estava no Rio e para sair do Rio foi muito difícil, porque a rodovia ficou completamente fechada, você não conseguia passar ali de Barra Mansa, teve um trabalho, a Polícia Rodoviária Federal foi conseguir desobstruir a via por volta de 2h30 da manhã. Deu um nó no Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro nas rodovias estão liberadas. Nós estamos com a movimentação de pessoas na Presidente Vargas. Existe algum ponto de concentração de caminhões no Rio? Olha, William, diferente da semana passada, ainda não. As informações que nós temos é que mais alguns caminhoneiros estariam na Reduc, na Washington Luiz, isso na Baixada Fluminense. Agora, as fontes com que eu conversei ao longo da semana, eu poderia dizer que por pelo menos 80% delas, ao que tudo indica, nessa semana devem continuar com os protestos. Como muito bem você falou, a gente trouxe também aqui as informações a respeito de Campo de Goytatazes e Barra Mansa, tanto no sul fluminense quanto no norte fluminense, onde tiveram ali os principais casos, onde inclusive um ônibus que estava levando estudantes da UFRJ para uma pesquisa de campo em Minas Gerais, eles foram paralisados, inclusive tiveram que parar num hotel e não conseguiram prosseguir viagem. Isso é a situação de Barra Mansa. Em Campo de Goytatazes também tivemos um outro episódio. E esses caminhoneiros, eles a todo momento falando que já sofreram alguns anos atrás com a situação dos fretes e agora eles também falando muito como que a Priscila trouxe a informação, né? Na região dela, onde a gente tem ali a questão do agronegócio muito forte, mas aqui no Rio de Janeiro também a gente percebe uma certa resistência por parte dos caminhoneiros em não aderir a essa paralisação. Embora a gente saiba que a Polícia Rodoviária Federal tenha falado sobre essa questão da multa, tendo feito essa fiscalização, o Ministério Público também estava em cima para que tudo isso pudesse ser desfeito. Ao que tudo indica, percebe-se que nas próximas semanas, com as pessoas que eu tenho conversado, obviamente, as fontes que a gente conversa no dia a dia, na construção das nossas reportagens jornalísticas, a gente percebe sim que, ao que tudo indica, pode haver essa paralisação. Não se tem um órgão oficial, uma fonte oficial que de fato está dizendo isso, mas são as pessoas com que nós conversamos. Por exemplo, lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, se teve também alguns transtornos. A gente sabe que ali na refinaria
alguns postos ali trabalharam com o mínimo de combustível. Transtorno, sim, para aquele pessoal que depende, né, do abastecimento nesses postos de combustíveis. Agora, o que é importante, eu acho que destacar aqui do Rio de Janeiro, que a gente presencia fazendo as reportagens durante todos os dias, é a questão do Bolsonaro, aqui seu reduto eleitoral dele. A gente que acompanhou no dia 7 de setembro, talvez uma das maiores manifestações que aconteceu em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Já ali no período anterior às eleições, a gente percebia a força, né, das pessoas que estavam indo à rua, né, trazendo a esperança de poder ter o presidente Jair Bolsonaro reeleito, né? Então, assim, essa vantagem que o presidente eleito agora, né, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que agora então será então o novo presidente, as pessoas não estão acreditando, tanto que no início, né, quando começou a apuração, o presidente Jair Bolsonaro, ele vinha aí com um percentual à frente do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma vasta quantidade de votos, muito mais à frente que o Partido dos Trabalhadores. Então, assim, eu volto a dizer, fazendo essa ligação, tanto quanto a relação dos caminhoneiros, como o Daúde também falava, eu acho que é importante a gente trazer à tona essa informação, que aqui no Rio de Janeiro, eu diria que o clima, assim, é um pouco diferente, talvez eu percebo, estando nas ruas e conversando com essas pessoas. Eu conversei hoje, agora pela tarde ainda, poucas horas atrás, com uma senhora falando, olha, eu já sou aposentado, eu tenho mais idade, eu estou aqui, mas eu não vou sair. Outro caso que me chamou também a atenção foi de um senhor que estava com a filha, que ela tinha passado por uma cirurgia, ela inclusive estava sentada na calçada ali, debaixo daquele sol escaldante ali, e é um clamor, assim, eu percebo aqui no Rio de Janeiro. Essas pessoas, elas reiteradamente falam, William, que elas não vão deixar esses pontos onde estão sendo feitas essas manifestações, principalmente na Avenida Presidente Vargas. Ao longo da semana a gente viu imagens que se repetiram, talvez não tão expressivas quanto a que nós estamos acompanhando hoje, mas também lá na Vila Militar, em Deodoro, debaixo de chuva, as pessoas com capa de chuva, as crianças, também idosos. A gente percebe que essas pessoas, a todo instante, elas são enfáticas, dizendo que não vão deixar de permanecerem nas ruas. E outra coisa que foi perceptível hoje, que, William, não foi só ali nas adjacências ali na Avenida Presidente Vargas. Quando a gente circula pelo Rio de Janeiro hoje, nesse domingo, em todos os redutos, em todos os bairros, as pessoas estão com a camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil, e eu poderia dizer que o domingo hoje ele passou a ser um dia para discussão política. É muito expressivo, assim, em todos os lugares que a gente vai, na Zona Sul, em Copacabana. Também estive hoje pela manhã fazendo os links, entrando ao vivo na programação da Jovem Pan. Lá também a gente vê as pessoas espalhadas, eu diria de Zona Norte, Zona Sul, Baixada Fluminense. Todos esses pontos a gente percebeu que no domingo o assunto tem sido essas manifestações que continuaram na semana, hoje, e segundo os manifestantes, vai continuar intensamente a partir de amanhã aqui no Rio de Janeiro. Então, vai continuar, né, William? Miguel Daújo, nós estávamos fazendo a cobertura ontem aqui. Existe um plano para permitir aos caminhões a circulação fora do horário e da área do horário permitido, justamente por uma questão estratégica em função da logística de distribuição de mercadoria aqui em São Paulo. Isso já aconteceu. Existe um planejamento na área logística para tentar diminuir os reflexos de uma possível paralisação. Mas fato é, nós estamos ouvindo o Matheus aí falando, olha, uma senhora aposentada está ali. A Justiça já autorizou a Polícia Rodoviária Federal, quando aconteceu a paralisação dos caminhões na segunda-feira, ao uso da Polícia Militar, das polícias estaduais, das guardas municipais, para dar suporte na desobstrução das vias. Pois bem, essa senhorinha, esse brasileiro que está lá na porta do comando militar, com a sua bandeira, exercendo o seu direito de manifestação, o que vão fazer com ele? Vão deixar ele ali? Ele pode ficar? Até quando ele pode ficar? E se o caminhoneiro resolver, como a Priscila falou, colocar o caminhão na rua e parar a rodovia? Pois bem, eu pergunto a você, o Estado tem que usar a sua mão forte? Olha, William, sim, eu acho que não pode parar as rodovias. Eu acho que essa manifestação, ela começa a ganhar
corpo começa a ganhar adesão em função de que é uma manifestação que não vai fazer isso, porque se você prejudica, se você descumpre instrumentos constitucionais, eu acho que aí a manifestação perde toda a razão. Eu acho que a manifestação, ela não pode interromper rodovias, ela não pode interromper tráfego. Você vê, os caminhoneiros, eles têm uma dificuldade muito grande, porque hoje a idade média de um caminhão, ela está na casa aí de 20 anos. Se você aplica uma multa de R$100 mil para um caminhão desse, acabou, o caminhoneiro vai ter que mudar de profissão. O Brasil tinha, na greve de 2018, 900 mil caminhoneiros autônomos, né? Agora, com o auxílio caminhoneiros que foi concedido para enfrentar essa crise, só tinha 90 mil. Muitos deixaram a atividade por uma questão de que as empresas, né, em 2018, acabaram comprando caminhões. A Priscila até fala de uma empresa que colocou 70 caminhões, provavelmente uma empresa do agronegócio. Eles compraram um caminhão exatamente para evitar que ficassem sujeitos a essas paralisações. Então, os caminhoneiros têm muito receio, porque agora o tribunal está até pedindo o nome das pessoas, os proprietários desses caminhões, provavelmente, porque estariam descumprindo o instrumento constitucional. Então, eu vou voltar aqui, William, a dizer o seguinte, que tem que ter alguma liderança para orientar essas manifestações, para que elas não incorram em quebra dos instrumentos constitucionais, dos instrumentos legais. Sinceramente, eu não concordo em você pedir para o Exército tomar conta. Por mais que tenha aí indignação das pessoas, né? Essas pessoas que a gente viu no Rio de Janeiro, pessoas preocupadas, e tem inúmeras pessoas, eu conheço várias pessoas, senhoras, né, que nem poderiam ir votar, foram votar porque tem um certo receio. Então, em respeito a essas pessoas, eu acho que nós não podemos prejudicar o nosso país nesse sentido. Então, essas lideranças, né, e aí, apesar do movimento estar se descolando da pessoa do presidente Bolsonaro, porque há, sim, uma indignação, tem que ter uma liderança para evitar que esses movimentos acabem transgredindo as normas constitucionais. E não pode, gente, não pode, você que está nos assistindo, que vocês têm que respeitar a legalidade, porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai desmerecer, vai comprometer esse legado, né, que a gente tem. Você vê agora, a gente está participando, a Jovem Pan vem mostrando, né, mas sempre dentro do aspecto legal, do aspecto constitucional, né? Inclusive com tudo isso sofreu, né, uma censura. Então é importante para que vocês possam ter condição cada vez mais de se fortalecer. É importante observar a legalidade, é importante observar a lei, porque senão vira bagunça. Com licença, e o movimento acaba. Deixa eu te interromper um pouco. Veja a importância da Jovem Pan, porque se não fosse a Jovem Pan mostrando o que está acontecendo, as autoridades de plantão não iam estar enxergando isso, porque ninguém está mostrando. Fato é, e nós começamos a cobrar aqui sobre aparecer as lideranças, porque elas estão muito caladas. A gente já começa a ouvir uma certa movimentação de autoridades nos seus twitters e colocando as suas questões, sejam elas relacionadas à manifestação ou não. Eu tenho, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro publicou tem 1 minuto. A imprensa militante está criando desde o dia 1º uma narrativa para tentar prender Bolsonaro e vendendo isso como se fosse pacificação, quando na verdade é justamente o contrário. E aí ele faz 2 postagens relacionadas a reportagens que falam sobre a possibilidade de Bolsonaro ter cometido algum tipo de privilégio e questionam o futuro do presidente. Então a gente já está começando a ver uma coisa que nós não estávamos vendo, que é justamente as autoridades se pronunciando, aparecendo de novo. Porque as pessoas, Daúde, no fundo, estavam com medo disso. A Priscila falou sobre uma situação
importante de uma empresa com 7 mil caminhões, não é isso, Priscila? É isso mesmo, 7 mil caminhões que a empresa já avisou que vai paralisar amanhã. Essa empresa é de Cuiabá? A questão, aqui, não, no interior do estado, a questão é que aqui, como a gente já tinha falado, né, Mato Grosso é muito forte no agronegócio, e o que eles enxergam de um prejuízo para frente com o PT, né, no comando, é muito maior do que o valor de uma multa. Então, o que dá a entender, que a gente começa a entender aqui, é que grandes empresários do agronegócio estariam dispostos a garantir, a aguentar, vamos dizer assim, aguentar essa bucha, vamos dizer assim, de uma forma mais direta, assim, até chula, mas para que fique claro, para poder garantir esse manifesto e para de repente tentar de uma certa forma reverter isso. Sobre pessoas que começam a dar a cara, que a gente tem falado aí, de autoridades, não se posicionaram a favor do movimento, mas a Associação de Soja aqui de Mato Grosso, a ProSoja, que ela, inclusive, em arrecadação é até muito maior do que a ProSoja Brasil, que também fica aqui em Mato Grosso, fica em Sinop, o comando da ProSoja Brasil, se posicionou contra os possíveis escolhidos do candidato Lula, que foi eleito a presidente, que são aqui do agronegócio, se posicionando que eles não vão representar o setor aqui. Então, o setor, há uma grande preocupação do setor se a gestão for feita mesmo pelo governo do PT. E aí sim, nesse momento, quando a gente fala de grandes empresários do agronegócio, há um descolamento do presidente Jair Bolsonaro, já preocupado com as questões que pode vir sofrer. Volto a dizer, no início dessa semana, houve uma invasão em uma fazenda em Pontes e Lacerda, aqui em Mato Grosso, coisa que faz tempo não acontecia aqui no estado.